Então, assim, vem muito de uma questão de, às vezes, você tá vendo que tá acontecendo uma mudança no consumidor e você escolhe simplesmente olhar para outro lado e continuar no passado, sabe? Então, eu acho que não tira o mérito, assim, de ver essa mudança e acompanhar ela, sabe? Olá pessoal, estamos começando mais um episódio de Briefzinho, que é um projeto de conteúdo e educação da agência Inside For You. Hoje estamos aqui com a Flávia, que é a nossa redatora. A gente está aqui também com o Bruno Borges, que é da parte de atendimento. O Guilherme Abreu, que é social media aqui da agência. E a gente aqui no comando aqui hoje da pauta, Matheus, do planejamento. E a gente vai falar um pouco hoje sobre um assunto que é bem interessante, está bem em alta, na verdade, e não vai deixar de estar em alta tão cedo, que é a questão do foco no consumidor e o consumidor no centro das atenções, a questão da personificação, da entrega personificada para o consumidor, que está cada vez mais relevante hoje em dia, e a gente vai começar falando um pouco sobre essa questão dessa transformação, né, do consumidor ao longo do tempo, porque antigamente a gente via padrões de consumo muito diferentes. Lógico, a gente não é que a gente não estava no antigamente, mas ao estudar, né, é um pouco aí esse antigamente, no início das décadas aí, as décadas iniciais, 1910, 1920, não havia um padrão de consumo, as pessoas compravam o básico, compravam coisas, sei lá, a granel, e não tinha uma marca de farinha, não tinha uma marca de feijão, tinha o feijão e a farinha. E esses padrões foram mudando ao longo do tempo, cada vez mais foram surgindo marcas, trazendo diferenciais, e sempre nesse caminho aí o consumidor foi se pautando nos diferenciais das marcas, só que hoje a gente já está em uma outra etapa, que hoje as marcas se moldam para colocar o consumidor no centro e elas têm que se virar nos 30 para personificar o produto deles, para trazer personificação de acordo com o estilo de vida do consumidor, com o estilo de vida, com o estilo de consumo, com o que o consumidor quer de fato. E isso torna o consumidor no centro. Vocês acham que hoje em dia esse é um fator que é decisivo na hora de construir marca? O que você acha, Flávia? Sim, eu com certeza acho que é um fator. Como você comentou, eu acho que antigamente tinha muito assim, do tipo, você vai no mercado, vamos dizer, antes das redes sociais, antes da internet e tudo mais. Você ia no mercado e você tinha lá 2, 3 marcas de sabão em pó, por exemplo. E era aquilo que você tinha para escolher, você não tinha um contato com aquela marca em si, do tipo, qual que é o propósito dessa marca? Qual que é a visão dessa marca? Quais são os valores dessa marca, né? Você tem ali a marca e o preço, então às vezes você ia até pela marca mais antiga, né, que era mais conhecida no mercado, Né? mais tradicional. Mas hoje em dia, a gente tem um contato maior com as marcas e aí entra que elas acabam tendo que se virar nos 30 para chamar atenção, porque com esse contato maior, com essa liberdade de escolha, vamos dizer assim, que a tecnologia deu pro consumidor, a marca, né, ela se vê obrigada a apresentar determinados diferenciais que vão cativar o consumidor, né? O que antes não era uma necessidade, porque ele não tinha uma liberdade de escolha tão grande. Com a tecnologia, eu posso comprar uma marca no mercado, mas eu também posso comprar uma marca de, sei lá, Santa Catarina, que vai ser entregue aqui na minha casa vai ser a mesma coisa para mim, né? Então, as marcas, elas meio que têm que se virar nos 30 ali para chamar a atenção do consumidor, né? E Gui, você encara como a questão da seguinte coisa. Antigamente também tinha clusters, blocos, bolhas de perfis de pessoas, né? Que também acabavam, assim, estilos de vida acabam trazendo uma personificação de um grupo de consumo também. Então, assim, o grupo X de pessoas, sei lá, da terceira idade eram vistos de uma maneira só e elas consumiam só aquele tipo de coisa. O jovem era só o jovem, porque não existia o jovem num perfil X, Y, Z, consumia o jovem simplesmente consumia aquele tipo de coisa e era muito enxergado assim. Hoje em dia, a gente tem muitos perfis e individualidades, né? Eu acho que
Como que você encara esse sentido, essa questão dessas individualidades? O que as pessoas hoje buscam nesse sentido, sabe? De buscar essa individualidade e essa personificação. Eu acho que anteriormente talvez a gente não enxergasse realmente esses grupos vendo comercialmente alguém que, pô, vamos se... cria uma galera aqui que consome aquilo, ou que tem um perfil de consumo. Mas, por exemplo, tribos urbanas é um bagulho que existiu sempre, tá ligado? Sempre existiu isso. Então, acho que com o advento de tantas marcas, tantas coisas, até em acordo com o que a gente conversou já sobre marca, as pessoas tendem a se identificar e é lógico, isso naturalmente vai criando um grupo, né? Tipo, todo mundo gosta aqui da Inside. Eu sigo a Inside, eu gosto da Inside e vai criando ali um perfil ali de uma galera. Assim, tô usando a Inside como exemplo, mas acho que isso cabe pra qualquer coisa, né? Então, querendo ou não, o ser humano sempre se dividiu em grupos, sempre procurou se encaixar em alguma coisa, se identificar com o grupo, se encaixar dentro de uma galera. E não é diferente agora, acho, com as marcas. E você acha, Bruno, que essa questão dessa geração de identidade própria, de personificação, é uma questão inerente a cada um mesmo, ao indivíduo? Tipo, eu quero ser eu mesmo, quero ter a consumir as coisas que eu gosto e etc. Simplesmente porque eu gosto, ou você acha que é uma questão de aparecer, de se destacar no meio da multidão também? Porque tem isso, né? Eu acho que é uma pergunta que não tem uma resposta certa, eu acho, né? Eu até acho que tem um pouco dos dois, sim. Porque, por exemplo, cada um tem um gosto diferente, né? Sim. Tem uma personificação diferente. Então, assim, eu não gosto da mesma coisa que, de repente, o Matheus gosta. Eu não tomo, de repente, a mesma cerveja que ele toma. Eu não tomo, enfim. Então, eu acho que, de fato, eu acho que isso existe muito. Quando, por exemplo, uma pessoa, ela recebe vai, sei lá, tem um contato com uma marca, ela tá a fim de comprar algum produto, e essa marca, ela proporciona para ela uma experiência diferenciada, aquilo, querendo ou não, vira um padrão para ela, porque ela, né, a partir daquele momento, ela vai querer sempre algo a mais, entendeu? E eu acho que por conta disso, as marcas vêm construindo experiências inovadoras para essas pessoas. Então, cada vez mais as marcas estão buscando produtos ou serviços mais personalizados, mais de acordo com o seu gosto, com o seu tipo de pessoa, entendeu? E eu acredito muito que tem relação ao gosto e também tem relação à pessoa também querer de repente, sei lá, eu acompanho um influencer tal, eu quero ser, de repente, igual ele, eu quero consumir o que ele consome, eu acho legal, eu acho bacana. Eu acho que tem um pouco dos dois também. Eu acredito também que cada um tem essa individualidade, né? É como uma impressão digital, cada um tem a sua, e também a personalidade, o estilo de consumo é de cada um, por mais que mude um pouquinho só, Sim. Mas cada um vai ter sua individualidade ali. De repente eu gosto dessa camisa, mas eu gosto preta, o Gui gosta azul, e é a mesma camisa. Então, assim, cada um tem um estilo de vida, de consumo, que foi construído ao longo ali desde o nascimento, né? E que foi sendo construído de fato ali, através de referências, através de experiências, né? Que gera, eu acho que essa individualidade, e é isso que as marcas estão buscando cada vez mais. Mas aí a gente entra num debate que a gente estava tendo até aqui antes do início aqui da nossa gravação, até que é o seguinte, que veio primeiro de fato, né? Porque a gente tem um fator que as pessoas estão buscando aspectos personalizados, coisas personalizadas, e a gente tem o fator que as marcas estão gerando coisas personalizadas para o cliente. O que será que veio primeiro, né? Porque a demanda foi gerada pelo consumidor para que as marcas tivessem que correr atrás para personalizar os seus produtos, suas entregas, seus serviços, ou ao contrário, né? Eu acho que isso é uma coisa muito complicada de responder, porque eu não acho que não tem um ponto inicial, um marco inicial onde a gente consiga falar, tipo, tá, foi nesse momento aqui. Afirmar. Eu acho que eu gosto de pensar que eu confio nas empresas e nas marcas de terem observado um comportamento social específico que demandou a criação de coisas mais personificadas, né?
E assim, a gente não precisa estar falando, às vezes, de coisas super complexas. Então, às vezes, do tipo de você receber o produto X na sua casa, tipo, super personificado, mas, tipo, coisas até simples. Por exemplo, hoje em dia a gente vê laboratórios de exames e de diagnósticos com produtos específicos, exames específicos para mulher, para homem, para pessoas trans, para vegetarianos, para veganos, para foco em pessoas fitness. Então, tipo, não precisa, assim, não é uma coisa que precisa ser tão, é uma personificação, mas não é aquela personificação que a gente fala de, tipo, receber o produto na sua casa com o seu nome, sabe? Eu acho que talvez tenha vindo de esse caso, por exemplo, específico que eu citei, talvez tenha vindo de uma mudança de, tipo, notar que na sociedade hoje em dia a gente tem pessoas muito diferentes, que a saúde do homem e da mulher, ela tem necessidades nutricionais e etc. diferentes, assim como a saúde de uma pessoa trans vai ter demandas diferentes, a saúde de uma pessoa vegana, idem, e por aí vai, sabe? Então eu gosto de pensar que vem de uma observação de uma mudança comportamental da sociedade por parte das marcas, entendeu? E aí, a partir do momento que você tem isso à sua disposição, se eu tenho a possibilidade de fazer um exame num laboratório focado na saúde da mulher, para que eu vou fazer um exame geral, entendeu? Se eu tenho a possibilidade de fazer algo focado nas minhas necessidades, né? É complexo, porque... E aí, eu tive a ideia de criar algo pensado nessas complexidades e nessas coisas personificadas, ou a demanda veio mesmo, né? É complexo. É complexo. Eu acho que mesmo que tenha sido algo da demanda, né? Eu acho que não se tira o mérito de você falar, beleza, vou atender essa demanda, porque a gente sabe que hoje em dia existe muita demanda e tem muita marca, muita empresa que ignora. Vê a mudança acontecendo e ignora, e são marcas que a gente olha e a gente fala, poxa, isso não vai pra frente, isso não vai mudar. A gente vê muitas marcas que, tipo, principalmente, por exemplo, eu acompanho bastante o mercado editorial, por exemplo. A gente tem muitas editoras super antigas que hoje em dia foram, assim, levaram de 10 a 0 de editoras que não têm 10 anos. A gente tem editora de 50 anos que não tem o mesmo número de venda de editoras que, tipo, estão há 10 anos no mercado e que tem um catálogo menor do que as editoras mais antigas. Então, assim, vem muito de uma questão de, às vezes, você tá vendo que tá acontecendo uma mudança no consumidor e você escolhe simplesmente olhar para outro lado e continuar no passado, sabe? Então, eu acho que não tira o mérito, assim, de ver essa mudança e acompanhar ela, sabe? E vocês acham que tem espaço para marcas que não vão trabalhar com personificação dos seus produtos e serviços no futuro? Vocês acham que ainda tem espaço? Porque, como a Flávia falou, tem gente que vai fechar o olho para isso. E vai fechar as portas também. Tá respondido. Tá, Eu acho muito que as marcas, né, com o passar do tempo, percebeu que realmente você precisa ter um relacionamento de fato ali com o cliente, porque que nem o Matheus introduziu no início, antigamente, praticamente você tinha os meios ali de massa, né, de comunicação, TV, rádio, jornal, o consumidor ele recebia ali a mensagem e pronto, acabou. Né? Hoje em dia, o consumidor ele está disperso, ele está em inúmeras plataformas, em inúmeros lugares. E aí a marca ela tem que correr atrás desse consumidor e esse consumidor ele recebe a mensagem, ele manda a mensagem de volta para ele, ó, gostei e tal, não sei o que, aí a marca retorna para ele de volta. Então, assim, há um relacionamento de fato, entendeu? Há um contato. E nisso as marcas vão entendendo melhor esse consumidor, entendendo o gosto dele, entendendo o que ele precisa, qual que é a necessidade dele, qual que é a dor que ele tá sentindo, para tentar, de fato, personificar esse serviço e tentar resolver o problema dele. E eu acho que também com tanta marca aí, cara, se você não desenrolar, se você não tentar uma alternativa diferente, alguma coisa que chame a atenção, o que vai fazer essa pessoa entre eu e o meu concorrente escolher a mim? Entendeu? Eu preciso oferecer algo mais. É igual um e-commerce, você falava no mercado editorial, vamos supor, você vai numa livraria e o que te faz comprar lá? Mais caro do que numa loja online aí, entendeu? Tem que ter alguma coisa ali, entendeu? Tem que, sabe, ou ser bem atendido, ou alguém vir me indicar alguma coisa, porque eu gosto de uma coisa assim, você tem alguma coisa pra me indicar?
Entendeu? Agora, putz, você ficar nessa de, meu negócio é assim e vamos tocar desse jeito, puta, acho que é inevitável em um momento você ter que, puta, as coisas não estão dando certo. É que você trouxe um ponto importante, que quando a gente fala de consumidor no centro, a gente estava começando aqui e introduzindo muito no sentido da personificação de uma entrega de um produto ou serviço, etc. Mas tem esse ponto de você colocar o consumidor no centro também, no sentido da experiência, de você pensar no que é melhor para ele, no seu restaurante, na sua livraria, no seu mercado. Pô, o acesso tá bom, eu tô pensando na galera PCD aqui para acessar o mercado, eu tô entregando, eu tô colocando essa pessoa no centro, porque ela é que me vai gerar renda, ela que vai comprar o meu produto, ela que vai contratar meu serviço. E não pode se pensar simplesmente em personalizar um multivitamínico. Não é isso só. A questão tem que ser mais macro, né? A gente tem que pensar nesses fatores e colocar realmente... eu acredito que é se colocar no lugar da pessoa, né? Para você conseguir achar os pontos de ajuste e melhorias e alcançar o consumidor hoje, você tem que realmente entender aquela persona e se pôr no lugar dela. Pô, se eu tivesse no lugar dela, o que eu gostaria? O que eu consumiria? O que eu faria? Como eu reagiria a essa comunicação ou a esse ambiente, sabe? A esse e-commerce, a qualquer coisa, porque ao se pôr no lugar da pessoa, você consegue realmente analisar e colocar ela no centro ali para direcionar realmente todos os trabalhos de marketing, de melhorias de infraestrutura e afins, né? Acho que entender essa persona é muito importante, né? Sim, até porque se você não entende, vai ter alguém que vai entender. Se você não entende o seu público, vai ter alguém que vai oferecer melhor para ele. Isso é inevitável. Porque vai ter alguém que vai olhar e falar assim, poxa, essa galera aqui não tá sendo bem atendida, né? Deixa eu oferecer aqui um negócio melhor. Se o seu mercado não tem acesso para PCD, pode ter certeza que um outro mercado vai ter. E vai comunicar melhor e vai trazer essas pessoas e o boca a boca vai funcionar e não tem jeito, né? Vai chegar ao ponto que realmente você vai fechar, vai cair num problema. E vocês acham que o acesso à informação das últimas décadas influencia muito nesse movimento de consumidor no centro, de personificação, de individualidade, de perfis diferenciados e entrega diferenciada? O que vocês acham com relação à tecnologia, informação? Isso teve um impacto, de fato, né, nessa questão? Acho total, né? Você, consumidor, e as marcas estão no mesmo lugar, nas redes sociais, por exemplo. Tá todo mundo ali, entendeu? Então, não tem como falar que, isso aqui não tá influenciando. Pô, lógico que tá, entendeu? Tá todo mundo ali. Você tá vendo que teoricamente, a marca que você tá consumindo tá apresentando ali. Não tem mais um concorrente só, tem trocentos concorrentes, tem trocentas marcas de sabão em pó pra eu escolher qual que eu quero. Então, com certeza. E como eu falei, né? Você pode comprar a marca que vende aqui em São Paulo, que a fábrica tá aqui em São Paulo, ou você pode comprar um negócio, sei lá, da Bahia. Às vezes você nem ia saber que esse negócio Exato. Você sabe que ele existe. Exatamente. Isso aumenta bastante a concorrência também. Absurdamente. Aumenta muito a concorrência e aí que entram as questões de conhecer a persona, né? Então, por exemplo, a gente sabe que determinados produtos podem ser produzidos de uma forma que é melhor para o meio ambiente ou pior para o meio ambiente. Tem gente que não tá nem aí pro meio ambiente e vai comprar o produto, sei lá, porque a caixa é bonita ou alguma coisa assim, porque o cheiro é melhor. E tem gente que é muito preocupada com o meio ambiente e que vai preferir comprar um produto que seja consciente nesse sentido. Vai adiantar você anunciar ao contrário? Do tipo, você ficar anunciando um produto que às vezes é muito mais caro para um público que não se importa e que não vai querer pagar mais caro por isso, sabe? E aí o contrário também, vai adiantar você chegar num público que é super consciente com o meio ambiente e tudo mais, e ficar anunciando um bagulho que é feito, tipo, sem nenhuma preocupação com o meio ambiente. Não adianta.
Nesse sentido, eu acho que nada foi mais relevante do que você coletar dados e entender os dados, né? Hoje em dia a gente tem visto muito essa pauta e muito tem se falado sobre que é a questão do BI, da análise dos dados para compreender realmente e juntar os dados tanto qualitativos da coisa, essa análise um pouco mais ali do comportamento e afim, e juntar com os dados de fato mais secos, os quantitativos, para a gente conseguir chegar no conceito de qual que é a atuação, né? Hoje, eu acho que o próprio advento da tecnologia e o consumo desenfreado dela tem gerado muito dado também, e a gente consegue coletar isso daí e gerar, fazer uma mídia, fazer ads, fazer remarketing, através dessa coleta de dados. Lógico, estou abrindo aqui um ponto que a gente até vai entrar um pouco melhor nele daqui a pouco, mas também para entender o comportamento de fato e ver quais são as melhorias de produto. O que eu posso melhorar no meu serviço, no meu produto, no meu site, na minha loja. Com a coleta de dados, né, com acesso à informação, tudo isso se torna mais fácil, porque você consegue ter um mapa do que está acontecendo de fato, né, e tangível ali, né? Eu acho que é um ponto essencial hoje em dia. Sim, eu acho que é essencial e, tem pra todo mundo dados aí. É só separar e fazer uma leitura do que você tem ali. Lógico, você não vai olhar o dado e falar, é isso aqui. Você tem que fazer uma análise, ver o que faz sentido, o que não faz. Esqueci o que eu ia falar. Tipo, você tem um site, você tem que, né, entender e buscar, ver o que esse consumidor está buscando mais no seu site. Ele está indo mais para o departamento tal, ou ele está buscando outra coisa, entendeu? Então, você tem que, de fato, entender isso aí para, né? Pra você ser mais certeiro, sim, otimizar verba, tempo. Ter tempo do seu consumidor. Às vezes o cara tá lá perdido no seu site, não sabe nem pra onde tá indo. E aí a gente já acaba entrando nesse assunto, né? No marketing, a gente está falando muito de consumo, etc. E é lógico que nossa pauta aqui é falar de comunicação, de marketing, de publicidade. E é lógico que isso tem um baita impacto nesse sentido, né? Como que hoje isso pode auxiliar no marketing, assim, na questão de interpretação desses dados, de direcionamento de anúncios e etc. A gente tem recursos, né, para isso hoje, realmente. A gente pode até aprofundar um pouco mais esse assunto. Sim, acho que todas as campanhas a gente consegue fazer isso. Campanha de, LinkedIn, Facebook, Instagram, tudo a gente consegue segmentar exatamente para quem a gente quer comunicar isso. Então, dá para ser assertivo, a gente não precisa dar um tiro espalhadão. A gente pode ir atrás de quem de fato a gente tem que comunicar. E, sei lá, o remarketing também é uma ferramenta legal nesse sentido. São pessoas que já tiveram algum contato com a marca ali e vão ser impactados de novo. Então, assim, você otimiza a verba, você não vai ficar anunciando com uma galera que nem a Flávia falou, talvez não vão estar anunciando um produto sustentável e a gente vai comunicar com uma pessoa que não está nem aí. Se você não comunicar para essa pessoa, você está comunicando só para quem tem interesse nisso. Lógico que você otimiza a verba, otimiza tudo. E eu acho que além de você poder escolher, né, o perfil para quem você quer anunciar, quando você tem essa possibilidade, então, por exemplo, eu quero comunicar algo para a Flávia. Eu sei quem é essa pessoa, esse grupo de pessoas, eu consigo ajustar o meu tom de voz, a minha mensagem também, porque eu vou falar de uma maneira diferenciada. Eu não vou falar para um adolescente a mesma coisa que eu vou falar para uma pessoa de 60 anos. Então, ao ter esses dispositivos tecnológicos, essa possibilidade de direcionar de acordo com o perfil, até localização e etc., eu consigo entender um pouco, poxa, esse pessoal aqui que mora nesse estado tem um perfil X de consumo. E aí eu vou falar com mulheres de tal idade, desse estado, que tem um comportamento X, que tem um estilo de vida Y, e aí eu ajusto minha linguagem para conseguir atingir da melhor maneira possível. Então isso também eu acho que entra na otimização, né? De a gente, ao ter essa ferramenta de direcionamento, a gente também direcionar a nossa comunicação, a construção. E eu acho que é isso que os departamentos de marketing, as agências, trabalham de noite, sua pra caramba,
para conseguir, porque ao mesmo tempo que é legal, né, a gente conseguir construir narrativas diferenciadas de acordo com o público, é trabalhoso pra caramba também, né? Vamos fazer um direcionamento. Tem que construir uma mensagem diferente para cada um. Imagina você construir uma marca gigante de varejo que fala com diversos públicos, você construir uma narrativa para cada público que você pode atingir. É um grande desafio, é difícil. E eu acho um ponto positivo isso aí, porque você acaba aproximando mais o seu consumidor da marca, né? Porque você tá tendo um contato ali quase que tete a tete com ele, entendeu? Você não manda um e-mail geral pra todo mundo, né, pra um monte de gente. Não, eu tô recebendo ali uma mensagem, mais personificada, mais de acordo com o que de fato eu sou, o que eu quero, né? Então é exatamente o que o consumidor acha que ele busca, exatamente o que ele precisa e quer ouvir ele, entendeu? O que ele quer ver. E acho que as marcas precisam responder isso dessa forma, entrar em contato com o cliente dessa forma. Então eu acho que isso é um ponto muito positivo. Se aproxima cada vez mais o consumidor dela. E a gente sabe que dá certo, né? Tipo, a gente sabe que dá certo. Quando você tá lá num site e aí aparece alguma coisa de anúncio, de remarketing, de uma marca que você consome. E aí, por exemplo, no meu caso específico, uma marca de roupa X, dentro dessa marca de roupa X existem várias linhas, né? E aí eu tenho o costume de consumir uma linha específica. Quando aparece anúncio pra mim dessa marca, é só essa linha que aparece. Não aparece, tipo, do site inteiro. Aparece da linha que eu consumo. É óbvio que eu entro lá no site pra ver a roupa. Então, tipo, a gente sabe que dá certo. Na prática, dá certo quando você pega os dados, observa bonitinho. Dados que você tem, né? Porque se você tem lá dentro do seu site o que o consumidor comprou e tudo mais, você consegue acompanhar o padrão de consumo dessa pessoa e você tem tudo que você precisa na sua mão para você poder fazer uma comunicação personalizada para ela, né? E tem coisas até improváveis, né? Tem um caso, é bem conhecido, mas eu vou trazer aqui para quem não conhece, eu não sei se é mito, se é verdade também, mas que foi feito um estudo de BI, etc. E o que acontece? Se percebeu, foi feita uma ação da seguinte maneira. Foi colocada num mercado, numa gôndola de mercado, ao lado das fraldas, packs de cerveja. Você fala, quê? Como assim? O que foi feito? Foi entendido o perfil do consumo e se descobriu que, em determinado horário, as compras que eram feitas na notinha lá, né? Você tem como saber o que foi comprado naquele horário, sempre tinham relação, tipo, tinha na cesta de compra cerveja e fralda. Você fala cerveja para criança também, fralda para adulto, às vezes, né? Bebeu demais, saber, né? Mas, não, o que acontece? Se percebeu, foram atrás dos dados e perceberam que normalmente no horário da noite, o pai ia lá e tinha que ir lá comprar fralda para criança e aproveitava e pegava uma cervejinha. Então, assim, esse entendimento do consumidor, às vezes, surge coisas improváveis até, né? Então, é importante realmente a gente estar rastreando, grampeando ali, entendendo e com a cabeça aberta, sabendo que a gente pode encontrar algo que a gente nem espera. E, lógico, tem que se buscar uma validação da informação, né? Pra gente conseguir realmente efetivar uma estratégia. Mas são coisas que podem acontecer e hoje em dia a gente tem como descobrir isso. Porque a gente entra num outro ponto, né? A gente entra no ponto que, ao mesmo tempo que a gente tem essa questão da personificação e do acesso ao que as pessoas estão consumindo, aos perfis, a gente tem uma pauta também que está em alta, que é LGPD. O quanto as pessoas gostariam de se sentir, de entregar suas informações, o quanto elas se sentem invadidas quando recebem um remarketing, quando recebem um anúncio direcionado, fala, onde eu deixei essa informação? Por que estão me ligando? Por que estão falando, né? É bem complicado essa questão de eu me sentir invadido, de eu me sentir ali, de alguma maneira, como eu posso explicar?
as pessoas vendo o que eu tô fazendo e eu não sei nem de onde tá vindo essa informação. Exatamente. É uma questão complicada, né? Assim, é tão complicado isso, né? Mas eu acho que o LGPD, ele veio pra deixar as coisas um pouco mais claras, né? Do tipo, assim, eu acho que a gente, logo nos primórdios da internet, na era do Orkut e tudo mais, a gente saía dando um ok, aceitar em tudo, né? Saía dando ok, aceitar em tudo, não sei o quê. Aí chegou, tipo, 2, 3 anos depois, sua caixa de e-mail tá lá lotada de informação, de, tipo, coisa que você nem sabe de onde é que tá. Você nem lembra. Você nem lembra de newsletter que você assinou e tudo mais. E aí eu acho que de uns tempos pra cá, mesmo antes do LGPD, as pessoas tinham começado a ficar um pouco mais conscientes nesse sentido, né? Do tipo, poxa, será que eu mesmo que forneci esses dados, né? E aí eu acho que todo o debate em volta da questão e tudo mais já trouxe mais esse alerta para as pessoas, né? Do tipo, olha, você está fornecendo os seus dados a partir do momento que você entra no site, a partir do momento que você, enfim, dá um ok em alguma coisa na internet, você está dando ok para fornecer os seus dados, entendeu? Então eu acho que vem um pouco assim como uma transparência, e eu acho que também tem a parte da pessoa assim, a internet não é terra de ninguém, né? A gente, Porque a impressão que dá é essa, né? Eles tiveram que vir pra botar ordem. entendeu? A internet não é terra de ninguém. As pessoas têm que estar cientes do que elas estão oferecendo, né? O que elas estão dando de dados ali. E além delas serem, tipo, você como empresa deixar as pessoas cientes, as pessoas elas também precisam ter a consciência de, tipo, parar e ler o que elas estão oferecendo, entendeu? O que elas estão dando. Então, as informações precisam estar claras dos dois lados. Porque tem gente que sai dando ok em tudo, que sai falando ok pra tudo, que, tipo, nem lê antes de falar. Às vezes a gente brinca, né? Ah, vendeu a alma, aquele lá, né? Você aceita termos e condições, vendeu a alma. Mas, tipo, é verdade. Às vezes a pessoa não faz a menor ideia do que ela tá dando aceite ali, né? Depois ela ficou, meu Deus, de onde que tá vindo isso? Exato. Um monte de ligação. E vocês acham que isso é uma dificuldade para as marcas, no sentido de que, assim, agora que a gente conseguiu o caminho para personificar a comunicação, agora entram essas questões de privacidade, que não estou nem discutindo que é errado, pelo contrário, é certo, mas cria-se uma barreira ou a gente tem meios de contornar isso? Como que a comunicação, como o marketing, poderia contornar isso? Eu acho que, na verdade, o lance da LGPD, a ideia é inibir a encheção de saco, pô. Lógico, a segurança também, óbvio, mas digo, por exemplo, quantas ligações você recebe de uns números aí que você nem fala? Acho que é rico. Então, assim, você rompe uma linha tênue ali de personalização pra, você tá sendo invasivo pra caramba, pô. Entendeu? Então, assim, eu não acho que as empresas, as marcas vão acabar perdendo muito. É uma parada de se adaptar. Não consigo mais lidar com isso? Vamos ver como é que dá pra gente fazer. Você autoriza você me passar os seus dados? Porque, às vezes, é interessante pra pessoa também. A transparência mesmo dentro da LGPD. Tipo, tudo bem, tô te fornecendo porque eu quero receber coisas de vocês. Eu acho que também uma alternativa das marcas a gente até já conversou algumas vezes aqui, é o próprio conteúdo, né? Porque com o conteúdo, o consumidor ele vai atrás ali, ele vai, isso aqui é interessante, eu gostei disso aqui. Eu vou ler lá um artigo, vou ler um site, bacana, vou entrar no site aqui, entendeu? E aí eu vou correr atrás, entendeu? Eu vou dar o aceite ali, não, bacana. Aí, sei lá, passou uma semana, eu tô recebendo um anúncio, uma propaganda, ou alguma coisa daquela marca, mas eu tava pesquisando, eu corri atrás, entendeu? Então eu acho que o próprio conteúdo é uma solução de você não invadir, né, a privacidade desse consumidor. Você acaba gerando um engajamento, né, porque você está oferecendo ali um conteúdo que o cliente ele quer ouvir, ele quer receber aquilo. E eu acho que é uma solução bacana que as marcas poderiam melhorar e aproveitar mais isso. Acho que até no caso de desistência, tem gente que assina um negócio, quero ver, tô vendo, putz, hoje já não faz mais sentido pra mim, tá vendo isso aqui, acompanhar isso aqui, comprar isso aqui, sacou?
Então, não quero mais, estou me desinscrevendo daqui. E assim, a gente sabe que antes da LGPD isso não é muito simples, entendeu? Pô, me desinscrevi, amanhã eu já tô recebendo o mesmo e-mail de novo. Ou então o botão pra desinscrever tá tipo Minúsculo. da pé. Aí você clica nele, aí tem tipo. Aí já vai pro site em inglês, né? Aí você tem Resolva essa equação matemática. 350. Você tem que apertar 3 vezes que você quer se desinscrever pra você. Você tem certeza que você quer? E eu até voltando um pouquinho na questão do conteúdo, né? É um caminho, eu acho que super interessante mesmo, porque acho que mudou, inverteu um pouquinho as ordens das coisas agora, né? Antes a marca tinha que ser ativa e o consumidor passivo ali no sentido de ser impactado. E como o Bruno trouxe, hoje em dia tá ao contrário. É o consumidor que é ativo e por isso ele está no centro e está indo em busca de informação. Então você tem que estar pronto para ceder essa informação e tem que disponibilizar essa informação, mas sem ser invasivo, sem ficar enchendo o saco mesmo. Então a construção de um conteúdo relevante, de fato, eu acho que vai ser mandatória nos próximos anos, porque não tem como, não tem outro caminho para você respeitar essa privacidade da pessoa e esse desejo das pessoas. Você tem que se pôr à disposição, mas não ficar enchendo o saco, né? Porque é aí que a gente resolve, acho que, boa parte desse problema. E aí entra a construção de um conteúdo relevante, de qualidade, de fato, que informe e que não fique só tentando vender, né? Porque isso também enche o saco. Então as pessoas enxergam essa marca como informativa, como educativa, e aí sim elas vão atrás. Não adianta ficar perturbando ninguém, não. E aí a gente entra num outro ponto também, que é a questão de até utilização de influenciadores, aí a gente já está na era dos micro-influenciadores, até abrindo um parênteses, teve uma vez um professor na faculdade, muito tempo atrás, falou o seguinte, ó, vocês estão aí procurando influenciadores e tal, em breve isso vai mudar, e aí vai para micro-influenciadores, mas não é o final. Logo, logo, e a gente ainda não chegou nisso, mas logo, logo, a comunicação vai ser one-on-one, tipo, é uma pessoa falando com uma pessoa, e aí é meio estranho você ouvir isso, você fala, será? E aí você vê essa tendência cada vez mais. Antes eram perfis de 1 milhão, 2 milhões que falavam com um grupo. Aí agora já, às vezes é muito mais interessante você contar com influenciadores, micro-influenciadores ali de 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas que são bem clusterizadas, que são bem ali personificadas. E isso tende só a aumentar. E aí é outro desafio, né, para as agências, para as marcas, de construir essa comunicação cada vez mais direcionada. É complexo, né? Essa questão dos influenciadores. Eu acho, assim, a questão o universo dos influenciadores é uma coisa muito fascinante. Eu acho muito legal, assim, porque, tipo, tem isso, né, de que realmente, ultimamente, a gente vê que tem tido uma preferência muito maior pelos micro-influenciadores, né? As empresas têm tido um resultado muito bom investindo nos micro-influenciadores. E é aquilo, a gente estava comentando no início, né, da questão de ser diferente, né? Igual o Bubu falou, eu gosto de uma cerveja X, às vezes você gosta de Campari, né? Cuidado com os exemplos. Mas assim, tem muito disso das pessoas quererem ser diferentes, mas elas seguem esses micro-influenciadores ou influenciadores e são influenciadas por eles, né? Então, é um ser diferente, mas é um ser diferente participando de um grupo ainda. E os micro-influenciadores têm um poder, assim, absurdo. Influenciadores também, mas eu acho que os micro mais ainda, porque você se sente próximo dessas pessoas. Se identifica, né? Você se identifica mais. O micro-influenciador, ele tem uma identificação melhor, ele parece mais com você do que o influenciador de 10 milhões de seguidores, não sei quantos milhões de seguidores, que às vezes já tem uma vida que não é mais compatível com a sua trabalhador, entendeu? Com a sua vida. E aí, eu acho que os micro-influenciadores, eles têm uma rotina, eles têm ali um ponto de contato maior com o consumidor, sabe?
E aí você tá sendo influenciado por eles. Então você tá sendo diferente, mas não muito. Sim, é verdade. Acho que, assim, tem muitas outras alternativas, a gente não pode fechar os olhos, a gente não pode achar que o mundo acabou, né? Eu acho que as marcas, elas têm desafios, sim, de buscar alternativas, porém, é para isso que a gente tá aí, né? É para trabalhar e achar esses caminhos e entregar o melhor retorno possível pro nosso cliente, como agência, né, no caso, e, lógico, as empresas entregarem o melhor custo-benefício, o melhor retorno para os seus consumidores, seus clientes, né? Só um fato interessante para a gente concluir aqui, e aí a gente entrar nas considerações finais, segundo a Deloitte, empresas focadas no consumidor são 60% mais lucrativas. Não dá para fechar o olho para isso, né? Então, acho que a gente tem que prestar atenção, as marcas têm que prestar atenção nisso, sim. Tem uma infinidade de coisas para se falar a respeito e para se trabalhar e para se agir. Então, acho que é uma questão de a gente mergulhar mais, como eu falei lá no início, se colocar no lugar do consumidor, né, para a gente conseguir obter êxito e, queira ou não, né, falando de marketing, convencer aquele consumidor de que a nossa marca é a melhor, né? Bom, vocês têm alguma consideração final? Alguma mensagem que vocês queriam deixar para as marcas, para as empresas, com relação ao consumidor no centro? O que vocês acham essencial? Acho que quem não começou, acho que passou da hora já, né? Tipo, vamos dar uma olhadinha, dar uma atenção pra esse tipo de coisa, porque é o que a gente veio falando todo esse tempo aqui, de que, mano, se você não prestar atenção nisso, a casa vai cair, uma hora não vai mais funcionar. Então tá todo mundo correndo atrás disso, por que você não tá? Legal. É que isso não é uma tendência, isso já é uma É a realidade. Então, assim, como o Matheus falou, daqui a pouco a gente já não tá mais nisso aqui e as pessoas não começaram a fazer nem isso que a gente tá agora. Exato. Eu vejo muito, assim, acho que é difícil alguma coisa ter um fim. Eu acho que ela vai sempre evoluindo, né? Ela vai sempre, né, mudando, se transformando ali. Que nem o Matheus falou, hoje você, né, tem os influenciadores e os micro-influenciadores. Daqui a uns anos, a nova geração, vai ser totalmente diferente. A forma como você vai chegar no consumidor vai ser diferente. Não sei como, mas vai ser diferente. Como é diferente comparado a alguns anos atrás. Então, assim, eu acho que se você for pegar aquele gráfico lá que tem o homem de Neandertal que vai, né, evoluindo até chegar no carinha no computador, cara, é exatamente isso. Vai passando, a cada período a geração vai mudando. Os costumes, o gosto, a forma como as pessoas enxergam as coisas. Então, as marcas precisam acompanhar isso, precisa se aproveitar das tecnologias, né, e pesquisar isso, se aprofundar e tentar estudar mais o consumidor para tentar tentar oferecer um produto e um serviço mais próximo do que esse consumidor está buscando. Certo. Flávia, tem alguma consideração? Eu acho que se eu ficar repetindo, eu vou só repetir o que já foi falado aqui. Mas eu acho que é isso. Você precisa se movimentar, senão você vai ser deixado para trás, porque o consumidor está mudando o tempo inteiro, as demandas do consumidor estão mudando o tempo inteiro, e se você não acompanhar isso, vai ter alguém que vai acompanhar. É isso aí, pessoal. Bom, Só não seja chato, invasivo. Muito chato, muita ligação. é isso aí. Bom, parem de me ligar. Acho que a gente conclui aqui o nosso episódio de hoje. Bom, deixa seu comentário, deixa seu like aí, compartilha com quem você gosta, com quem você não gosta também. Pode compartilhar com todo mundo. O importante é botar para rodar o conteúdo. Se você achou relevante, taca a pau aí, dá o like, deixa os seus comentários e vamos em frente. Bom, até mais, pessoal. Tchau, tchau. Parou.